Olá, eu sou Carolina Cury, advogada do PG Law, e esse aqui é o PG Talks. Hoje a gente inicia aqui uma nova série de 4 episódios sobre sucessão hereditária. Nós vamos começar tratando sobre alguns conceitos básicos de sucessões. Por isso, no nosso primeiro episódio, a gente vai tratar da temática da herança. Nos nossos próximos episódios, nós falaremos sobre testamentos, legados, dever de colação e, finalmente, sobre planejamento sucessório. Esses temas são todos essenciais para podermos entender as questões práticas que envolvem a sucessão hereditária e para qualquer um que queira evitar muita dor de cabeça caso, eventualmente, tenha que lidar com a sucessão de algum parente ou queira organizar a própria sucessão para que seja o mais tranquila possível para os seus herdeiros. No Brasil, o tema da sucessão hereditária é tratado principalmente pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil. A sucessão hereditária nada mais é do que a transmissão do patrimônio de uma pessoa falecida aos seus herdeiros. É a substituição de um indivíduo em seus direitos e deveres por seus herdeiros, ocorrida por motivo de falecimento. A herança, conceito-chave do nosso episódio de hoje, é o conjunto desses direitos e obrigações. Vamos tratar aqui com mais detalhes de alguns conceitos essenciais ligados à herança. Herança legítima, herdeiros necessários e herdeiros excluídos. Como funciona a herança no Brasil? Por aqui, a herança de um indivíduo é dividida em 2 partes iguais, a parte legítima e a parte disponível. Quanto à parte legítima, ela tem necessariamente que ser herdada por herdeiros necessários, que logo mais a gente vai ver quem são. Já quanto à parte disponível, a pessoa a quem pertence a herança pode fazer com aqueles bens o que ela bem quiser, porque não existe nenhuma obrigatoriedade de que ela seja herdada pelos herdeiros necessários. Essa diferenciação entre parte legítima e parte disponível existe para que as normas que regulam a sucessão hereditária no Brasil tenham alguma efetividade e não sejam esvaziadas. Como nós vamos ver logo mais, existem alguns herdeiros que são necessários e não podem ser excluídos da sucessão, a não ser em caso muito excepcional. Se não existisse esse conceito de parte legítima, seria muito fácil esvaziar toda a lei de sucessão hereditária. Bastaria doar todos os bens em vida e, como consequência, não sobraria nada para os herdeiros necessários. Então, apenas se uma pessoa não possui herdeiros necessários, ela pode dispor de tudo que ela possui. Se ela tem herdeiros necessários, tem essa limitação de que eu falei. Por exemplo, se o meu patrimônio total é de R$100 e eu tenho um filho, eu posso dispor de até R$50. Os outros R$50 fazem parte dessa parte legítima que necessariamente precisa ser dada para ele. Então eu posso, por exemplo, dar para um amigo R$50. Se eu der R$60, você já tem R$10 que estão invadindo a parte legítima do meu filho. Então eu não posso fazer isso. Essa parte que excede ao que eu poderia doar é chamada de doação inoficiosa. A doação inoficiosa é nula quanto à parte que excedeu o que eu poderia dispor caso eu morresse naquele momento. Então, o que eu poderia dispor, ou seja, parte disponível. O meu filho pode recuperar esse valor ajuizando o que nós chamamos de ação de redução de doação inoficiosa. É importante ressaltar também que tentativas de fraudar essa limitação por meio de simulações, por exemplo, também podem ser nulas. Por exemplo, se eu finjo que vendo o meu único bem, 100% do meu patrimônio, mas eu não recebo nada em troca, ou eu recebo um valor muito baixo, irrisório, isso na realidade é uma doação inoficiosa e esse bem pode ser recuperado pelo herdeiro necessário. Bom, mas quem são esses herdeiros necessários de que eu estou falando? Os herdeiros necessários são aqueles que necessariamente precisam participar da sucessão e não podem ser excluídos, a não ser em situações muito excepcionais previstas em lei, que são a indignidade e a desertação. Segundo o Código Civil, são herdeiros necessários o cônjuge sobrevivente e os descendentes do falecido, ou, na falta desses, os ascendentes do falecido. Então, inicialmente, seriam herdeiros necessários o cônjuge e os filhos do falecido. Mas se não tiver filhos, nem netos, nem outros descendentes, passam a ser os ascendentes do falecido. Então, os pais, ou os avós, ou outros ascendentes. É muito importante que a ordem sucessória seja observada. Eu só posso caminhar nessa linha sucessória
caso não tenha mais herdeiros de um determinado tipo. Então, por exemplo, só herdam os netos por direito próprio se não houver mais filhos. Mas então, nesse caso, chega a dúvida: se eu tenho avô, filhos e netos, e um dos filhos morre antes do avô, deixando netos, esses netos não vão herdar nada do avô? E a resposta é sim. Então, por exemplo, o avô tinha 2 filhos. Um desses filhos tinha 2 filhos deles, então 2 netos. O outro filho tinha 3 netos. E aí morre esse filho daqui, que tinha 2 netos. Nesse caso, esses 2 netos vão herdar do avô por representação. Então, é como se o filho ainda estivesse lá. Eles vão herdar a 4ª parte que o filho teria herdado. E aqui, no outro lado, onde tem o outro filho que ainda é vivo, tudo corre normalmente. Agora, isso muda se morreram todos os filhos, e daí só tem o avô e os netos, os 5 netos. A partir de então, você deixa de dividir em 2 e você passa a dividir em 5. São 5 cotas partes da herança, porque os netos passam a ser contados por cabeça. Além dessa questão, a herança por representação também impacta os deveres de colação, como nós veremos no episódio 3 dessa série. Agora, vamos ver os casos de exclusão dos herdeiros necessários. De forma simplificada, os herdeiros excluídos são aqueles que deveriam ser herdeiros necessários, mas eles foram excluídos da sucessão em razão de algum ato muito sério que eles cometeram afetando o autor da herança. Existem 2 hipóteses de exclusão: indignidade e deserdação. A principal diferença entre essas 2 hipóteses é que, no caso de indignidade, se não tem nada no testamento, mesmo morto o autor da herança, pode-se ajuizar uma ação civil buscando a declaração de indignidade desse herdeiro. O autor da herança só tem que tomar alguma providência se ele não quiser que o herdeiro seja excluído, apesar do que ele fez. Para isso, o autor da herança precisa perdoar o herdeiro em testamento. Já no caso da deserdação, a lógica se inverte. Se o herdeiro pratica um ato, que é a hipótese de deserdação, ele só pode ser deserdado se o autor da herança inserir isso no testamento, junto com a justificativa. Senão, ele continua sendo herdeiro necessário. Mas então, quais são as hipóteses de indignidade e deserdação? No caso da indignidade, é a prática de atos contra a vida do autor da herança, seu cônjuge ou companheiro, seu ascendente ou descendente, atos contra a honra do autor da herança ou seu cônjuge ou companheiro, ou atos que atentem contra a liberdade de testar do autor da herança. Já no caso da deserdação, há bem mais hipóteses, especialmente porque há hipóteses ligeiramente diferentes em se tratando da deserdação de descendentes ou da deserdação de ascendentes. No caso dos descendentes, são hipóteses de deserdação a ofensa física, a injúria grave, as relações ilícitas com madrasta ou com padrasto e o desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Já no caso dos ascendentes, as hipóteses de deserdação são também a ofensa física e a injúria grave. Mas o que muda é que são relações ilícitas com o cônjuge ou companheiro de filhos ou netos e o desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. No próximo programa do PG Talks, em nossa série sobre sucessão hereditária, o Caio Yoshikawa, advogado do PG Law, falará mais detalhadamente sobre testamento. Se esse é um tema que te interessa e você gostou do podcast, não deixe de nos seguir no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Você também nos encontra como PG Law, PGLAW. E fique à vontade para entrar em contato conosco via e-mail no info@pg.law, caso tenha alguma dúvida ou pontuação sobre o tema. Muito obrigada e até a próxima semana.